Boa noite aí, meus irmãos. Vamos lá na palavra. É lá em Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 6. Do 6 ao 10. É bem curtinho, mas vai ser bem proveitoso pra gente aí. Quando vocês acharem, aí me dá um sinalzinho aí pra gente fazer uma leitura aí. E após a leitura, se vocês puderem mais uma vez, deixa suas Bíblias abertas aí no texto pra gente estudar o texto, tá bom? Diz assim, ó: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Olha, meus irmãos, essa passagem aqui, na verdade, esse livro aqui na nossa igreja, nós estamos com um propósito aí, né? Desse mês aí a gente está lendo Colossenses o maior número de vezes possível. Nosso pastor fez esse propósito aí da gente estudar essa carta aqui. E essa carta aqui é muito rica em informação para a gente e vocês vão ver no decorrer do estudo aí o quão proveitoso é. Agora, uma coisa eu queria falar para vocês assim, perguntar, né, na verdade, antes da gente começar. Quando é que você sabe se uma pessoa ela está mentindo ou não? Alguém sabe me responder? Como você identifica se uma pessoa ela está mentindo ou não? Fiquem à vontade para responder aí se quiserem. Expressão corporal pode identificar. Que mais? Com um olhar, muito movimento de mão, um olhar no olho. Maravilha. Agora, uma outra pergunta. Como é que a gente sabe se um produto é falso ou não? Ou se vamos, por exemplo, você pega uma nota de 50 reais, de 100 reais. Como é que você sabe se ela é falsa ou não? Eu levanto a minha nota e vejo se tem o desenho. Marca d'água. É o nome disso aí. Olha, a verdade é assim, ó, tudo isso que vocês falaram é verdade também. Mas olha assim, uma coisa simples que a gente usa para identificar se uma pessoa ela está mentindo ou não é sabendo qual é a verdade. Eu sei se uma nota é falsa ou não se eu conheço a verdadeira, não é? Eu sei se um produto ele é original ou não, se ele é falso ou não, se eu conheço aquele que é verdadeiro, não é? E isso, o que Paulo vai escrever aqui, né, nessa carta para a igreja dos Colossenses, é para combater uma heresia, um falso ensino que havia surgido ali no meio daquela igreja. Surgiram ali falsos mestres, né, com uma heresia pesada que assolava ali aquela igreja. Essa heresia, a princípio, ela não foi identificada com o nome, né? Ela continha ali uns elementos do legalismo judaico, né? Do misticismo pagão, influenciado com o cristianismo. Então era uma mistura de tudo que vocês imaginaram, que a gente chama de sincretismo, né? A crença em qualquer coisa, crença em tudo. Tudo para eles era válido, né? Parece hoje um cristianismo que nós vivemos, né? A crença em tudo é válida, né? Mas mais tarde essa crença ela ficou conhecida como gnosticismo, que vem de um verbozinho no grego que chama gnose, que é o conhecimento, né? A tradução. Então, aqueles falsos mestres, eles acreditavam o seguinte: primeira coisa, que Deus é bom, mas só que a matéria é má. Então, logo, Jesus Cristo ele era inferior a Deus. Ele não poderia ser Deus porque ele era humano. Se a matéria é má, Cristo ele não poderia ser Deus. Então isso, ele negava a humanidade de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o mundo, eles acreditavam que o mundo era dominado por seres espirituais maus que aprisionavam o homem na terra. Então você tem aqui a terra, você tem o céu ali, o intermediário, e você tem Deus. Então para você ter um acesso a Deus, você tinha que passar por esse espaço, né, onde os seres angelicais ali dominavam e aprisionavam o homem na terra. E para vencer
essa prisão que eles falavam, da qual o homem se encontrava, era necessário que ter um conhecimento secreto. Que conhecimento secreto é esse? A gente não sabe, mas esse conhecimento secreto, ele deveria ser mais elevado do que as Escrituras, mais elevado do que a própria Bíblia. E esse conhecimento só pertencia a esses gnósticos. Eles diziam que só eles possuíam esse conhecimento secreto. E esse conhecimento secreto, ele era obtido somente pelo esforço do homem em cumprir algumas regras ou praticar algumas regras. E aí que surgia a mistura com o legalismo judaico e com o paganismo. Então eles adotaram esses aspectos judaicos, né, que era necessário se circuncidar novamente, né, para obter a salvação, era necessário observar os rituais de cerimônias da lei do Antigo Testamento, quanto aos alimentos, né, não comer isso, não comer aquilo. Isso está até escrito lá no versículo, a partir do versículo 16, ó, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Aí Paulo vai dizer, porque tudo isso tem sido sombra, isso era sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Mas eles diziam que era necessário cumprir esses festivais, esses sábados, para o homem obter esse conhecimento secreto, obter esse crescimento espiritual, para obter a sua salvação. E além do culto aos anjos que eles prestavam, né, e toda aquela experiência mística que eles acreditavam em visões também, que só eles tinham essas visões, só eles possuíam esse conhecimento secreto e todo esse misticismo junto ali. Então, agora você vai olhar comigo aí no versículo 8, quando Paulo vai começar a combater essa heresia que estava tendo ali naquela igreja de Colosso, e ele faz um resumo dessa heresia aí. Lê comigo aí, ó. Ele diz assim, ó: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha, o que Paulo está falando aí, ó, quando ele começa, ele fala assim, ó, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Eu não sei se eu percebi que a Dani hoje leu uma tradução que é igual à que a gente usa aqui. Então, se está escrito na tua Bíblia aí enredar ou está escrito outra coisa, isso quer dizer capturar, prender com conhecimento ou com filosofias e vãs sutilezas, com conhecimentos vazios, com pensamentos vazios, sem valor nenhum, que não possui nenhum lucro, né, nenhum proveito. Então Paulo está falando assim, ó, em relação àquela heresia que está tendo, ele fala, cuidado para que vocês não fiquem presos de verdade nesse ensino falso, nesse conhecimento vão que esses homens estão oferecendo. Por quê? Porque esse conhecimento, e tem 3 palavrinhas aí interessantes, esse conhecimento ele vai dizer que ele, ó, é conforme a tradição dos homens. Ou seja, ele possuía quando ele fala essa tradição dos homens, ele está falando sobre o legalismo judaizante. Ele está falando, ó, esse ensino vazio é conforme a tradição dos homens, não tem valor. Essas coisas, né, da tradição judaica, a guarda do sábado, a circuncisão, eram sombra das coisas que viriam. Não precisa mais observar isso, não precisa mais fazer isso. Então, é conforme a tradição dos homens. Segunda coisa que ele fala, essas vãs sutilezas e essas filosofias é conforme os rudimentos do mundo. Ou aí na tua Bíblia pode estar espíritos elementares, que é aquilo que eu falei, eles acreditavam que os seres angélicos, né, os seres angelicais, tanto do bem como do mal, eles dominavam ali o espaço entre Deus e os homens. Então, eles incultavam esse ensino aqui naquela igreja de Colosso. E Paulo está falando assim, ó, esse ensino é conforme os rudimentos do mundo, é conforme a regra deles. E no final ele fala, e não é segundo Cristo, não é conforme Cristo. Ou seja, todos esses ensinos que estavam ensinando na igreja de Colosso não era segundo Cristo, era segundo homens e era segundo a lei do mundo, né? Eram todos contrários a Cristo. Então Paulo fala com eles assim, cuidado, para que ninguém vos prenda, vos faça escravo
dessas coisas que eles estão ensinando. Agora, o interessante é que Paulo, nos versos seguintes, ele vai fazer uma defesa da suficiência de Cristo na vida do cristão. Então, a primeira coisa aí, para a gente reforçar, eles acreditavam, a primeira coisa, preste bem atenção, eles acreditavam na inferioridade do corpo. Então, logo, Jesus era inferior a Deus. E Paulo, ele bate de frente com os pilares daquela religião falsa no versículo 9 aí, ó. Lê comigo, ele diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a divindade que aqueles homens, aqueles falsos mestres estavam oferecendo, ela está plenamente em Cristo. Cristo é plenamente Deus. Nele habita Deus plenamente. Eu queria que você, se você pudesse, volta um pouquinho na tua página e vamos ler o versículo, no capítulo 1, o versículo 15. Olha o que diz lá. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Paulo está falando para eles ali, para os cristãos de Colosso, né? Diante daquela heresia afrontosa, ele está dizendo que Deus Cristo é perfeitamente Deus, ele é plenamente Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. E outra, não só habita como um ser espiritual, mas corporalmente. Paulo está dizendo que em Cristo Deus foi revelado corporalmente no corpo humano. Cristo é Deus pleno. Segunda coisa, eles acreditavam, como eu disse para vocês antes, que havia necessidade de um aperfeiçoamento através de um conhecimento secreto para chegar até Deus, para obter essa salvação. Então era necessário que o homem fosse aperfeiçoado, né? Não sei se vocês já viram alguma reportagem, eu já vi, aquelas pessoas, aquelas religiões que eles se auto-punem, né? Eles espancam a si mesmos, né? Chicoteiam as suas próprias costas. Isso também acontecia aqui. Quando Paulo vai dizer que isso era o rigor ascético no versículo 23, era disso que ele está falando. Esse ensino que os gnósticos estavam oferecendo para a igreja de Colosso, ele também era necessário, necessitava de um rigor ascético, necessitava de uma pureza espiritual. Então eles massacravam o seu próprio corpo, né, para obter essa salvação. Essa salvação era obtida através desse aperfeiçoamento, através de um cumprimento de determinadas regras, de muitas regras, para obter essa salvação. Por quê? Porque eles acreditavam que Cristo, ele não poderia ser Deus. Então, através de Cristo não tinha salvação. Porque se a minha carne é má, né, se o material é má, Cristo não era Deus encarnado. E Paulo vai dizer assim para os cristãos no versículo 10, como ele já disse no versículo 9, que em Cristo, né, habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Ele também vai dizer no versículo 10, também nele vocês já estão aperfeiçoados. Você não precisa de nada dessas coisas para se aperfeiçoar. A perfeição, ela está em Cristo, e em Cristo nós já estamos aperfeiçoados. Em Cristo nós somos aperfeiçoados todos os dias. Foi pela atitude de Cristo na cruz, nós nos tornamos aperfeiçoados. E nele nós já estamos aperfeiçoados. O verdadeiro conhecimento, Paulo está dizendo, e a sabedoria, ela está em Cristo. O verdadeiro conhecimento e a sabedoria, ela se encontram em Cristo. E você pode ver isso aí se você voltar um pouquinho também, no capítulo 2 mesmo aí, versículo 2 e 3, Paulo vai reforçar isso aí quando ele diz o seguinte, a partir da parte B do versículo lá, a partir da parte B do versículo 2, ele diz assim, ó, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha só para você ver que interessante isso aqui. Aquela heresia que estava sendo implantada na igreja de Colosso dizia que a gente precisava de um aperfeiçoamento através das obras que nós praticamos, que nós tínhamos que matar a nossa carne literalmente. E agora Paulo está dizendo assim, em Cristo vocês já são aperfeiçoados. É através de Cristo que nós somos aperfeiçoados. Basta nós crermos em Cristo e praticar as obras que Cristo nos deixou para praticar.
É através da fé que nós somos aperfeiçoados. E não pelas obras que nós praticamos. E não pelo sacrifício que nós fazemos. Porque Cristo, ele já fez esse sacrifício por nós. Olha só, João capítulo 8, versículo 31 e 32, um versículo muito usado aí pelo nosso presidente, ilustre presidente Jair Messias Bolsonaro, mas muito fora de contexto, né? Mas nesse contexto aqui, Jesus está dizendo ali para os judeus que haviam crido nele, né? E ele diz assim: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só para você ver que interessante isso aqui. Que Jesus está dizendo que se nós permanecermos na palavra dele, nós somos os seus verdadeiros discípulos. E aí nós conheceremos a verdade, e a verdade ela vai nos libertar. Então, aquilo que nos liberta dos nossos pecados, aquilo que nos liberta da natureza pecaminosa da nossa carne, não é nenhum sacrifício que nós podemos fazer, mas o sacrifício que Cristo fez por nós. Essa é a verdade que nos liberta. E que essa verdade esteja arraigada no nosso coração. A última coisa que Paulo vai dizer, combatendo mais uma daquelas heresias, que eles acreditavam que os seres angelicais mantinham os homens presos na terra sem acesso a Deus, Paulo vai dizer ainda no versículo 10, na parte B ele diz assim: ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Ele é o cabeça. Ou seja, os seres angelicais, esses seres espirituais que eles achavam que dominavam o espaço entre Deus e os homens, eles estão submissos a Cristo. Eles obedecem a Cristo. Assim como toda autoridade humana obedece a Cristo, esses seres também, eles obedecem a Cristo. E volta um pouquinho no capítulo 1, a partir do versículo 16, que você vai ver o que Paulo ele fala anteriormente. E ele diz assim, ó, versículo 16, capítulo 1, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Olha só, ele criou todas as coisas. Cristo, ele tem autoridade sobre todos esses seres. Nele tudo subsiste. É por causa dele que tudo existe. E eu acho interessante que aí no final, para a gente já até encerrar e fazer algumas aplicações, Paulo vai fazer uma recomendação no versículo 6 e 7 que eu acho muito importante para os nossos dias. E se você puder acompanhar comigo, ele diz assim, ó: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Isso aqui é muito interessante porque Paulo ele recomenda ali aos colossenses que, assim como eles receberam a Cristo Jesus, eles continuassem andando nele. E como que eles receberam Cristo Jesus? Eu pergunto para você, como é que foi que você recebeu Cristo na sua vida? Você recebeu porque você ouviu a pregação do Evangelho. O Evangelho foi pregado um certo dia, você ouviu esse Evangelho, entendeu o Evangelho e você recebeu a Cristo na sua vida. Então Paulo estava falando para ele assim, ó, assim como vocês receberam Cristo através do Evangelho, andai nele. Andai também nesse Evangelho. Olha quando ele fala no versículo 7, nele radicados. Esse radicados aí significa enraizado, plantado nele. Nele enraizado. Ele fala edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos crescendo em ações de graça. Então Paulo fala para eles assim, olha, como vocês foram instruídos anteriormente por Epáfras, né, que foi quem fundou essa igreja aí, não foi Paulo. Mas ele diz, assim como vocês foram instruídos, como vocês receberam o Evangelho, permaneçam em Cristo andando de acordo com esse Evangelho genuíno que vocês receberam anteriormente. Irmãos, isso aqui é muito sério que eu vou falar, mas a gente precisa entender uma coisa. A gente vê o sincretismo, o misticismo e a crença, né, meramente fundamentada em homens, né, tomando a nossa igreja nos dias em que nós vivemos.
Eu nunca vi tantas pessoas que se dizem cristãs, né, com crenças cada vez mais distantes de Cristo. E eu vou dizer para vocês, vou dar um exemplo. A pessoa diz que é cristão, mas crê no horóscopo. A pessoa diz que é cristã, mas crê em energias cósmicas. É cristã, mas apoia a união homoafetiva. São coisas sérias. É cristã, mas é a favor do aborto. É cristã, mas é feminista. É cristã, mas é comunista. E aí por aí vai. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o que Paulo estava combatendo, essa heresia na igreja de Colosso, na nossa igreja, nos nossos dias, não está nada diferente. Que tipo de cristão nós somos? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de cristão nós somos? Cristãos gnósticos? Porque que se naquela época existia essa mistura de crenças, por que hoje, né, seria diferente? É da gente pensar que é inadmissível uma pessoa que se diz cristão, seja ela qual for, uma pessoa que se diz cristão, ela precisa crer somente em Cristo, que Ele é suficiente na nossa vida. E uma segunda coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte: para saber o que é mentira, como eu disse no começo, eu preciso conhecer o que é verdade. E como que eu conheço essa verdade? Jesus, lá em João, no capítulo 5, no versículo 39, ele diz assim uma frase que é muito conhecida de todos vocês. Ele diz assim, ó: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 14,6, ele reforça dizendo assim: respondeu-lhe Jesus, respondendo Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, toda a crença que não é fundamentada em Cristo é pecado. Ofende a Deus e não pode gerar salvação. Então, que nós possamos seguir o conselho que Paulo deixa no final ali na verdade, no começo do versículo 16, no capítulo 3 de Colossenses, Paulo dá um conselho para aquelas pessoas dizendo assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que eu posso conhecer a verdade? Se a palavra de Cristo habitar ricamente no meu coração. Como eu sei o que eu estou ouvindo é mentira? Se eu conheço a verdade. E nós já vimos aqui que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como eu posso saber se um ensinamento é falso? Se eu conheço o ensinamento verdadeiro. E esse ensinamento verdadeiro, ele habita ricamente na palavra de Deus, que é a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Então, que nós possamos ter em nosso coração crer em Cristo, crer na palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. E crer que, em breve, esse mesmo Cristo que subiu ao céu, ele vai voltar, igual diz no versículo 4 do capítulo 3, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa maior esperança que nós temos nesse mundo. Vocês veem o que está acontecendo no nosso mundo aí, que nós não temos esperança para essa terra. Nós não temos esperança num mundo melhor. Nós temos esperança naquele mundo novo que Cristo prometeu nos levar, criar e nos colocar lá para morar junto com Ele, que é o céu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e que a palavra de Cristo, como diz Paulo, habite ricamente em vosso coração. Amém.